verdade, assim, a gente percebe que a tecnologia muda a cada instante, né? Eu trabalho também na área de tecnologia à parte, né? Além da rádio, enfim. E cada vez mais as pessoas estão consumindo internet, estão consumindo em aplicativos, estão consumindo fora da plataforma comum. Mas eu percebo também que os veículos têm se adaptado para utilizar isso a seu favor. Então aqui na rádio, por exemplo, a gente tem o rádio que é o básico, que é o tradicional, mas a gente usa a internet a favor da gente, né, colocando conteúdos extras no nosso site, colocando assuntos também no Facebook. A gente faz às vezes algumas lives no Facebook, quando está num ambiente que é mais interessante mostrar até imagens, né? Então a gente consegue conversar entre esses veículos diferentes, né? Entre as tecnologias diferentes. Então eu acho que, de modo geral, a tecnologia continua avançando cada vez mais, mas a gente está sabendo aproveitar isso a nosso favor. É uma loucura. Eu choro aquelas. Eu acho que é uma dinâmica muito intensa, assim. A gente realmente trabalha enquanto as coisas estão acontecendo. Dá uma adrenalina, né? Pessoalmente, assim, a gente tem uma adrenalina muito grande para levar a notícia o quanto antes. Às vezes a gente fica um pouco frustrado porque está correndo sempre contra o tempo. Quando a gente está na mesa e a gente tem a possibilidade de dar uma informação para o nosso ouvinte, né, no tempo mesmo, então teve um acidente em tal lugar, está acontecendo uma coisa nesse exato momento, e aí a gente já está informando. Eu acho que dá até um sentido maior, assim, para aquilo que a gente faz aqui. Esses dias mesmo a gente teve uma situação do leilão do Hospital Evangélico, e quando o cara bateu o martelo, eu corri pro estúdio e falei, gente, saiu, vamos lá. E a gente só baixou o áudio dele batendo o martelo e entramos, assim, 5 minutos depois. Poderia ter até entrado antes, mas por um preciosismo ali de ter o som dele batendo, o martelinho e tal, a gente segurou um pouquinho. Mas é essa emoção, assim, essa adrenalina, acho que mexe com a gente como profissional mesmo, assim. Então é desafiador, mas é gostoso. É o frio na barriga necessário. É absolutamente diferente, né? Não só a questão da imagem, porque no rádio a gente tem o trabalho de descrever o que a gente está vendo, né? A gente tem que desenhar o que a gente está vendo para o nosso ouvinte, mas na televisão tem uma dinâmica diferente. A gente tem um pauteiro que produz a sua reportagem, você vai até o local já com horário marcado, você já tem um norte a seguir. E aqui não, aqui a gente pensa na pauta e aí, ainda mais aqui na Band News, que a gente faz com o material já, né, rolando enquanto está no ar e tal. Então a gente corre realmente contra o tempo e aí a gente tem uma liberdade maior de produção. Então se eu quero, puxa, como é que eu vou abordar esse tema? Eu vou entrevistar fulano, ciclano. Ciclano não atendeu a tempo, então eu preciso remodelar minha pauta. É um aprendizado diário ali, a gente tem que ter muita criatividade até, putz, não rolou entrevistado tal, eu preciso de outro. E aí eu acho que são coisas bem distintas. Além disso, na TV a gente tem um trabalho muito em equipe. Então você tem um pauteiro que faz a pauta, que foi aprovada com o editor-chefe, você tem o seu cinegrafista, que é a pessoa que vai te ajudar a construir essa história, e se vocês não estiverem muito bem afinados, a coisa não vai andar. E depois de toda a sua produção, você tem ainda o editor que vai fechar teu material. E na rádio não, você tem a liberdade de fazer isso tudo, entre aspas, por conta, né? Você tem a pauta e aí você explora ela dentro daquilo que você acredita que é o melhor para o seu ouvinte. No fim, é claro, a gente valida com a nossa coordenação de jornalismo, dependendo do assunto e tal, mas é um trabalho um pouco mais solitário nesse sentido. A gente constrói com os colegas, pede uma dica, né, tira dúvidas e tal, mas é um trabalho bem diferente nesse sentido. Eu acho que o texto da rádio, até eu tenho um texto um pouco mais, entre aspas, poético, porque eu trabalho alguns assuntos diferentes. E é bem interessante quando a gente escreve um texto muito rebuscado, assim, com umas frasezinhas e tal. E eu sempre penso, putz, a pessoa que vai ler isso aqui, ela não vai se ligar que é desse jeito que é para ler. Então aqui a gente, principalmente por a gente fazer um texto que vai ser lido por outros profissionais, a gente tem que ser muito objetivo. E também o rádio pede essa objetividade, né? A pessoa que está ouvindo, está dentro do carro, está sintonizando a rádio, sei lá, por 10 minutos, 15 minutos de um trajeto e outro, você não pode ficar ali fazendo firulas para contar uma notícia. Você tem que trazer informação, acho que é o principal. Então a estrutura que a gente aprende lá na faculdade do lead, né, o mais importante primeiro, é o que a gente faz na rádio sem dúvida, assim. A não ser que seja uma matéria muito especial e que você possa brincar um pouquinho mais com as palavras. Na televisão não, na televisão você tem todo
trabalho de uma liberdade, assim, até mesmo de tempo, né? Na rádio, em média, nossas matérias têm entre 1 minuto e meio, 2. Na TV a gente já tem um pouco mais de liberdade também quanto a isso. E você tem o recurso do audiovisual que te ajuda. Então, na rádio, se eu quero falar que existe uma mesa branca, eu preciso falar da mesa branca. Na TV eu falo, essa mesa, tal coisa, porque daí a imagem está conversando com a pessoa também. Então, são recursos diferentes. Mas no rádio a gente tem que ser muito mais objetivo. O ouvinte manda muito WhatsApp pra gente, manda muita informação, inclusive, também principalmente de trânsito, eles têm uma participação bacana, eu gosto, assim, de quando a gente tá na mesa e fala, vai chover, e daí a pessoa manda, aqui tá chovendo já, enfim, é como se a gente estivesse entre amigos, assim, eu gosto bastante dessa participação. E com fontes é aquilo que é mais rápido, né? Ainda existem pessoas que falam, manda um e-mail. Quando a gente ouve, manda um e-mail, dá vontade de morrer. Não peçam para mandar e-mail. Geralmente é telefone e WhatsApp. De modo geral, eu tento usar direto o telefone, porque você liga e já grava, sabe? A pessoa atende e fala, você pode me dar uma entrevista? Posso? Então, é agora. Daí você já grava. Ou se a pessoa não atende, daí você manda um WhatsApp, fulano, eu tô aqui, tô tentando fazer uma reportagem sobre tal coisa, você podia me atender, né? Combina um horáriozinho, muito pessoal de assessoria também usa bastante o WhatsApp para isso. Então a gente acaba, aquela coisa, utilizar a tecnologia a teu favor, né? Então o meu WhatsApp hoje, ele acaba sendo até mais profissional do que pessoal, assim, que eu uso ele bastante pro trabalho. Jamais! Aquela pergunta. Jamais, né, gente? Jamais. Acho que o rádio, ele já se adaptou e ele continua se adaptando. E eu bato novamente na tecla. Ele utiliza a tecnologia a seu favor. Então, hoje mesmo, estava com uma matéria no ar e mandei para minha fonte, olha, tua matéria está no ar, se quiser ouvir agora. E aí ele falou, putz, eu tô sem rádio aqui no trabalho e no site não tá funcionando. E daí eu mandei, e o aplicativo? Daí ele baixou o aplicativo e conseguiu ouvir a tempo. Então, assim, o rádio, ele se transforma. Ele continua dando a informação que ele quer dar, ele continua tendo a função dele, que é da notícia ao vivo, né, da notícia no momento em que ela está acontecendo, só que ele acaba utilizando plataformas diferentes. A própria Band News hoje tem o Facebook, tem o rádio tradicional, tem o aplicativo, tem o site, enfim, tem outras formas de consumo. Então a gente acaba atingindo mais pessoas dessa forma. Eu acho que essa adaptação acaba atingindo outras faixas etárias, outros públicos, enfim, mas não deixa que ele se perca, né? Porque as pessoas sempre vão querer saber como é que está o trânsito e sempre vai ser o rádio que vai ter essa informação checada, essa informação eficiente, né? Tem um aplicativo ou outro que mostra, ali tem uma blitz, ali tem isso, mas isso não... Qual é a confiabilidade desse tipo de informação? No rádio não, no rádio você tem um profissional que checou, que verificou e que tá trazendo para você informação no tempo real. Eu acho que o rádio se adapta. Então a gente tem, por exemplo, os podcasts que são um novo formato de consumo de rádio, querendo ou não, mas que mostram como a plataforma está se atualizando, assim, está se adaptando para poder atender e atingir cada vez mais pessoas. Eu tenho certeza que o rádio continua firme e forte, de formas diferentes, mas mantendo o mesmo propósito. Faça engenharia, aquelas mentiras. Faz medicina. Faz medicina, querida, aquelas. Cara, é difícil, assim, porque eu falo que eu caí aqui, né? Eu nunca tinha pensado em fazer rádio, eu não imaginava que estaria um dia trabalhando nessa área. Mas quando eu cheguei aqui, todo mundo me disse, guria, é apaixonante. E é mesmo. Então, quem gosta muito disso, eu acho que acima de tudo tem que ter uma capacidade muito grande de improvisação, de construir o texto de forma muito ágil. E de contar histórias mesmo, né? Não só escrevê-las, mas de contar, de ter a capacidade de dizer, olha, aconteceu tal coisa, de tal forma, né? Aquela objetividade nas palavras. Uma vez, falando com uma jornalista bem experiente, assim, quando eu comecei na televisão, eu falei para ela, eu queria tanto um dia ser como você. E aí ela falou assim, você não tem que querer ser como eu, porque você vai ser você, né? Mas você tem que querer escrever rápido como eu, por exemplo. E eu acho que é isso, assim, a gente tem que ter muita agilidade no rádio. Muita capacidade de não perder a informação, de estar no local, descrevendo. E várias vezes, assim, eu entrei no ar e quando eu desliguei eu falei, putz, não falei tal coisa. Porque você está ali vivendo aquela coisa toda, você tem que filtrar aquilo e transmitir aquilo pelo telefone, né? Transmitir pelo microfone, enfim. Então a principal dica é essa, assim, o pessoal se preocupa muito em fazer fono, em engrossar a voz, impostar a voz. Mas esse é um dos pontos, né? Você tem que ter uma voz agradável e tal. Mas o mais importante é a informação. Se você tiver a capacidade de
de consolidar as informações, de deixar elas atrativas, né, de uma maneira objetiva, direta para o teu ouvinte, com certeza você vai conquistá-lo. Então essa é a minha principal dica, assim, estude muito, né, porque a gente é feito de notícia, né, o nosso trabalho é feito de notícia, e você tem que ter essa capacidade de improvisar, de ser ágil na forma de transmitir a informação que você precisa passar.